Fala galerinha do AgroCast BR, o podcast do agronegócio. Estamos chegando com mais um episódio aqui no canal. Esse é o 13º episódio Entre Pomares, História e Sabores. Hoje com nossos convidados especiais Carlos Lovo e Servanir Dallagnol, que já estão aqui com a gente e vão bater um papo já com a gente. Fique ligadinho no nosso canal, AgroCast BR, o podcast do agronegócio. E já estamos novamente aqui no canal do AgroCast BR, o podcast do agronegócio, já aqui na minha frente, seu Carlos Lovo e Servanir Dallagnol, para bater aquele bate-papo gostoso. E a partir de agora, vamos lá, minha gente, conhecer um pouquinho mais sobre essa fruta Entre Pomares, Histórias e Sabores. Logo após o comercial, já entramos com tudo. Vem, fica com a gente, AgroCast BR, o podcast do agronegócio. Fala galerinha do AgroCast BR, o podcast do agronegócio. Estamos chegando aqui, minha gente, com mais um episódio aqui dentro do canal. Estamos chegando com o 13º episódio e esse episódio especial de hoje vai ser sobre maçãs. Vamos fazer o episódio Entre Pomares, Histórias e Sabores, e com nossos convidados especiais de hoje desse episódio aqui, seu Carlos Lovo e seu Servanir Dallagnol, que está participando com a gente aqui. Vamos bater um bate-papo com a gente vai adentrar dentro desse assunto aí, dessa fruta. Vamos conhecer um pouco mais como que é a produção, como que se iniciou na nossa região. Essa fruta aí, a maçã, que já carrega aqui para a nossa cidade aqui de Palmas, a capital da maçã, por ser uma das maiores produtoras de maçã aqui no estado do Paraná. E vamos conhecer um pouco mais sobre esse fruto, sobre essa produção, porque quando a gente fala em maçã, a gente lembra de safra, a gente lembra de trabalho, enfim. Quero primeiramente agradecer primeiramente ao senhor Servanir Dallagnol, ao seu Carlos, pela presença, de estar participando aí com a gente no podcast. Quero agradecer de coração já de ter aceito o convite. Sejam muito bem-vindos aí. Obrigado. Vamos lá. Vamos falar o que a gente puder falar, né? E passar para o pessoal aí como que aconteceu o negócio da maçã nível de Brasil e também aqui no município de Palmas. Bom dia, Everaldo. Bom dia a quem está participando. Agradeço muito pelo convite e é um prazer estar aqui com você e falar um pouco da cultura da maçã, uma cultura muito interessante no nosso município, no nosso estado e no Brasil. Uma cultura que, como você vai falar um pouco da história, uma cultura que não existia até há uns 40 anos atrás, quando se deu o início, principalmente na região de Freiburg, com a vida de alguns franceses. Nós vamos nos alongar mais, o Dallagnol conhece bastante a história, porque morava em Freiburg, inclusive, e será um prazer aí a gente passar um pouco de informações dessa cultura aí para os amigos aí que estão acompanhando. Muito bem, seu Carlos e Servanir, uma pergunta acho que todos já de início querem, por curiosidade, até minha mesmo da apresentação. Como que foi o início da produção de maçã? Como que ela chegou aqui na nossa região? A gente teve algumas pesquisas sabendo que o Pomar do Lovo foi um dos pioneiros a trazer desde a década de 70 para cá, né? Mas como que foi esse início e por que a maçã? Se me permite, depois o Dallagnol pode complementar. Na gestão do Dr. José Maria, que é hoje prefeito, saudoso, ele tinha um médico, inclusive, que era um secretário da Agricultura, que não me lembro, não me ocorre o nome agora, pai do Ramiro, mas bom, já chega o nome dele na minha memória, pelo menos essa memória, talvez o Dallagnol possa me complementar, e pediu que pesquisasse essa cultura, por Palmas ser de um clima frio e estações bem definidas, né, que poderia ser adaptada à nossa região. Então essa leitura que eu tenho. Então o Dr. José Maria pediu que fosse desenvolvendo isso aí, e aí nós tínhamos e temos até hoje uma estação da Iapar, e foi feito onde hoje tem um campo de máquinas ali perto
da Coamo, que foi feito um pomar experimental. Depois disso, tivemos outros pomares experimentais em Palmas. E existia também um programa no Banco do Brasil para financiamentos subsidiados, né? Um incentivo muito grande. Então existiu até em algumas cidades que o pessoal existia um incentivo até para reflorestamento, isso nos anos 70, e o pessoal usava esses recursos para financiar, para plantar árvores frutíferas, no caso a maçã. Foi usado bastante em Guarapuava, que eles tinham a necessidade de fazer essas florestas, tínhamos indústrias muito importantes na época em Guarapuava, e fizeram com esses recursos. Então eram recursos bem baratos, digamos, era um custo de dinheiro bem barato, e aí iniciou nos anos 70 a nossa cultura aqui em Palmas. São vários as pessoas que não eram do ramo, né, e nem sequer eram do ramo da agricultura, mas que viram uma oportunidade e um potencial para desenvolvimento. O Dallagnol com certeza tem alguma coisa para complementar ou me corrigir se eu estiver errado em alguma coisa. Não, só complementar, Carlos, que depois a cooperativa Coamo, quando ela assumiu aqui a Cooper Palmas, né, ela incentivou bastante a cultura da macieira. Eu inclusive trabalhei tempo na Coamo dando assessoria técnica aos produtores de maçã, e a Coamo fornecia lá insumos e fornecia mudas, inclusive, e assistência técnica para o pessoal, e depois fazia a comercialização. Inclusive montou aí uma câmara fria, uma classificadora na época, para trabalhar com mais esse produto, né, dentro da cooperativa Coamo. E aí, depois em seguida veio a Codapar e a Coamo desativou então essa área aí da fruticultura. Esse início, seu Ivanir, seu Carlos, da maçã, quando veio para cá, quais foram os desafios para implementar ela, colocar ela na prática, e houve alguma barreira entre os produtores, por exemplo, você está adentrando pela primeira vez em produção, houve alguma dúvida, será que vai dar certo? Houve alguma mistificação nesse sentido? Não teve muito problema, porque na região de Fraiburgo já se cultivava, né, a macieira, inclusive com algumas cultivares importadas, né, que vieram da Europa, principalmente a Golden e a Bell Golden, que era uma fruta esverdeada, e na Europa ela era muito vendida, muito comercializada, e aí os produtores passaram a plantar essas variedades. Depois surgiu a Gala, e tinha Black John, Jonah Red, um monte de outras variedades que foram plantadas aqui e foram sendo experimentadas. E a partir do momento que o mercado direcionou o plantio para Eva, principalmente para a Gala, principalmente, que é uma fruta da Nova Zelândia, uma variedade da Nova Zelândia, e depois para a Fuji, que é uma variedade japonesa. Com a vinda de um grupo de japoneses para pesquisar maçã aqui em Caçador, na Ipagre, então aí também começou a se implantar a variedade Fuji. E foi feito também em São Joaquim um projeto, né, de assentamento de produtores japoneses, e com foco justamente na produção da Fuji. E também, nós, como o Dallagnol falou, nós não fomos os pioneiros no Brasil. Os pioneiros no Brasil enfrentaram muito mais dificuldades. Os caras tinham que trazer as mudas do hemisfério norte para plantar no hemisfério sul. Então eles deixavam, pelo que eu sei, talvez eu esteja errado, eles chegavam a deixar 1 ano e meio em dormência essas mudas para poder plantar, porque a cultura exige uma dormência. Então, quando nós fazemos um plantio novo, nós acondicionamos as mudas que vêm para o plantio no mínimo 30 dias dentro de câmaras frias, com temperaturas extremamente baixas, abaixo de 5 graus, para depois ela ir a campo para desenvolver um novo ciclo vegetativo. Só como existe essa diferença de inverno e verão no hemisfério norte, então teve que se fazer um trabalho bem grande. E aqui no começo, uma das dificuldades que enfrentávamos, o saudoso Peron, que nos deixou há poucos dias, né? E foi um dos pioneiros a ajudar na implantação de pomares, Luiz Carlos Bueno mais tarde, né? Mas então esses técnicos
Depois veio o pessoal de Freiburg, no caso da Lanhol, e outros aí que já conheciam a cultura, já tinham trabalhado com empresas de Santa Catarina, conheciam um pouco mais. E no começo esse pessoal conhecia pouco, então às vezes até erravam na dosagem do preparo para fazer um trabalho de adubação ou então para prevenir alguma doença. Havia alguns erros por falta de um conhecimento técnico mais aprofundado. Por mais que fossem agrônomos, não tinham uma especialização em fruticultura. Teve um grupo de franceses que conheciam um pouco mais e formaram na época pomares já de uma extensão um pouco maior em Palmas, que acabou não vingando por falta de cuidado. Daí já não era aquela coisa, porque existe, além de uma regra geral que existe na maçã, que funciona aqui, funciona em Freiburg, funciona no hemisfério norte, vai funcionar na Nova Zelândia, existe a particularidade do lugar. Então, aquilo ali é o técnico local que vai conhecer. Não, mas aqui é assim, aqui é assado. E vamos pensar que nos anos 70 nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje, uma possibilidade de você pegar uma previsão do tempo para daqui a uma semana, daqui a 10 dias, e bem acertativo até, né? Se nós compararmos alguns anos atrás, hoje nós temos umas previsões bem melhores, bem mais confiáveis, né? E coisa que nós não tínhamos há 50 anos atrás, nos anos 70, começo dos anos 80, aí a gente não tinha nada disso, então a gente se sabia pelo conhecimento, para aquilo que deu certo e tal, e nem mesmo os produtos eram tão desenvolvidos como hoje, né? Então era uma dificuldade que o produtor pioneiro enfrentou. Perfeito, e aí nós também teve bastante a pesquisa da Epagre e da Embrapa em cima da cultura, que possibilitou uma série de trabalhos que nos orientava bastante com relação à nutrição, com relação ao controle de pragas e doenças. Então a gente conseguiu acessar isso e hoje temos todo ano novas tecnologias que são repassadas para os produtores e que a gente utiliza nos pomares. Então hoje está bem mais tranquilo assim para a gente conseguir tecnologias novas e tentar melhorar a produtividade, principalmente, né, qualidade de fruta. E aí segue desse jeito, né, nossa produção. Isso nós estamos falando das dificuldades no início. Uma outra dificuldade muito grande que nós enfrentávamos era a parte comercial. A Coamo, como o Dallagnol lembrou, foi encarregada de fazer uma comercialização nos primórdios da nossa cultura aqui em Palmas, mas eles também não eram do ramo. Aquilo era uma novidade para o pessoal da Coamo, para a diretoria, eles não existia nenhuma unidade que fosse produtora de maçã. Então, para eles era uma novidade, eles tinham dificuldade para a colocação, e o produtor tinha que se virar. Nós tínhamos que nos virar, aí era aquela disputa, um comércio muito diferente que fazemos hoje. Hoje é uma coisa mais profissional, com profissionais fazendo a comercialização, distribuindo quase que exclusivamente para os grandes atacadistas em todas as regiões do Brasil. Nossa maçã de Palmas aqui, hoje ela vai desde o Rio Grande do Sul até Manaus. Claro que a maior parte acaba sendo, olhando o mapa brasileiro, que é de São Paulo para cima, né? Mas porque não são regiões produtoras, como o Rio Grande é produtor, Santa Catarina é produtor, então dificilmente nós estamos carregando maçã para esses estados, né? Mas de São Paulo para cima é onde vão as nossas cargas, um sistema de classificação bem mais organizado, com uma normatização bem rígida a respeito do que pode, o que não pode. E nos primórdios, você imagine, nós sequer fazíamos uma classificação por calibre, tamanho da fruta, né? Nós simplesmente encaixotávamos, e normalmente nas caixas dos próprios compradores. Eles traziam aquelas caixas, e as caixas sujas, velhas, quebradas, e nós trabalhávamos dessa maneira. É o que nós sabíamos, é o que nós fazíamos, e é o que tinha que ser na época, né? Sim. O que tinha que ser na época, e os senhores tocaram num ponto importante, o senhor lá acabou também tocando ali, que eu ia também fazer uma pergunta mais para frente, retratando a questão do início da maçã e questão de controle de praga e doença, que o senhor falou.
Assim, é uma novidade a questão da fruticultura da maçã. Doenças e pragas foi um desafio no início. E qual que era a praga ou doença que mais atingia o pomar? E hoje, na atualidade, se tem alguma ainda que ainda está com os pomares que tem que ter um cuidado especial sobre ela? Na verdade, no início, o pessoal não conhecia muito, né, com relação à doença e pragas. As principais ainda são a sarna da macieira, algumas podridões na época, que hoje a gente já controla bem melhor. E com relação à praga, mosca da fruta, grafolita, gota, então, que são insetos, né, que atacam a cultura da macieira. Mas quando a gente não conhecia muito isso, a gente precisava procurar tecnologia, né, nos órgãos de pesquisa. Nós tínhamos na época um problema sério com o ácaro vermelho, que depois foi solucionado, só para vocês entenderem, da seguinte forma. Foi criado um ácaro predador do ácaro vermelho. Na época não foi feito aqui no estado do Paraná, na Frutipar, uma criação desse ácaro predador, e depois foi distribuído nos pomares. E de lá para cá nós conseguimos fazer então esse controle biológico, né? O ácaro predador, ele predava o ácaro vermelho e a gente deixou de ter problema. Eu lembro que essa era uma luta nossa para conseguir controlar essa praguinha, mas o caminho realmente foi o controle biológico. Até hoje nós temos aí problema com sarna, com mancha da gala, que é uma doença que apareceu depois, né, bem mais tarde, começou inclusive aqui no Paraná, depois foi espalhando para o resto do Brasil, que também é uma doença fúngica, e que ataca cultivar gala. A Fuji, por exemplo, é resistente, então a gente não se preocupa com ela. Mas se formos ver nessa época, por exemplo, que tem muita chuva e calor, ela fica bem agressiva. Então os produtores têm que fazer vários tratamentos, né, para fazer esse controle. Everaldo, uma das preocupações das pessoas em geral, e existe muita coisa que é divulgada na imprensa, e não é verdade, para quem já está na atividade há tantos anos, como eu, como o Dallagnol, a respeito dos produtos que são aplicados. Para nós termos uma boa qualidade na fruta, precisamos que sejam aplicados produtos para controlar essas doenças que o Dallagnol falou, sarna, né? Sarna, mosca da fruta, outras, grafolita e outras inúmeras que nós temos aí. Esses produtos, cada ano que passa, são mais desenvolvidos e menos prejudicial à saúde humana. E em qualquer momento, mesmo no passado, tudo que foi usado e que é usado é pela qualidade de um bom fruto na mesa, assim como com todos os produtos do agronegócio, né? E são obedecidas as carências e somos fiscalizados na região de produção e nos CEASAs e ainda no mercado varejista, menos potencial. Mas constantemente, digamos que a nossa fruta chegue no Rio de Janeiro, vai ter um fiscal que vai pegar umas amostras da nossa fruta, da fruta de outros e outros produtores, vai levar para o laboratório para ser feita análise de resíduos e sempre somos aprovados, digamos assim. É sinal que o nosso produto é muito bem cuidado, entendeu? E ainda a respeito de pragas e doenças, hoje nós fazemos, como eu estava falando, que existe mais tecnologia e cada vez teremos mais. Hoje existe aquela coisa de nós usarmos pontuais. Hoje nós monitoramos a mosca da fruta. Se nós vemos que tem uma população muito grande, através de ferromônio, iscas e armadilhas, então se nós vemos que temos uma população muito grande, nós vamos entrar com tudo. Antigamente era tudo meio que preventivo. Se nós soubermos que vai chover daqui a 3 dias, nós já fazemos um produto já preventivo, né? Depois curativo na sequência, mas sempre já usando o menos possível, sendo usado somente o necessário. E só assim nós conseguimos um fruto de qualidade com segurança na saúde do público consumidor. Isso é muito importante a gente deixar bem claro, que as pessoas fazem uma ideia muito errada. Não digo só na maçã, isso é de todos os produtos, mas é meio geral, exatamente. Mas a gente que está na atividade, conhece a atividade, tem lá no rótulo, e para você aprovar um produto, meu amigo,
Não é fácil. O produto é rigorosamente... Aqui no Brasil, inclusive, as regras são, acho que, uma das mais rígidas do mundo, para você aprovar um produto novo, para a indústria colocar um produto novo, com potencial, eles investem muito para chegar para a gente. Tanto que muitas vezes produto duvidoso eles já nem lançam no mercado, porque o investimento que eles fazem, não no desenvolvimento do produto, na aprovação desse produto é muito grande. Tem que ficar anos sendo pesquisado, em campo e tal, com institutos de pesquisas e coisa além dos próprios. Só para complementar, Carlos, com relação ao monitoramento, então a gente monitora as 3 pragas principais, né, que é a mosca da fruta, a grafolita e a bonagota. A mosca da fruta, a gente só faz a aplicação fitossanitária quando você captura meia mosca por frasco por dia, que é o frasco é que nós monitoramos ela, com um produto atrativo que vai dentro, então atrai a mosca, e aí toda semana a gente faz esse monitoramento. E a grafolita e a bonagota, quando você pega numa casinha de feromônio, como o Carlos falou, um piso que gruda, né? Então ela senta ali, atraída pelo feromônio, e fica grudado ali no piso, e depois o funcionário conta. Então quando a gente pegar 20 machos, né, que atrai os machos, 20 machos por semana, é que a gente faz o tratamento para fazer o controle dela. E outra coisa para complementar, assim, todas as multinacionais hoje têm um setor de desenvolvimento de produtos biológicos e fisiológicos, todas. Então, por exemplo, hoje para controle da grafolita já tem um produto que é sintetizado de uma planta e que ele nem sequer tem carência, eu posso estar colhendo e aplicando ele para controle da grafolita. Ele controla a grafolita e ácaro. Nós não temos ácaro, como eu falei, mas se tiver também ele controla. E a grafolita a gente usa sempre esse tipo de produto próximo da época de colheita, que não tem problema nenhum para a saúde, né? E cada vez mais vai se desenvolver esse tipo de produto. A BPM tem um trabalho hoje com a Embrapa e com a IPAG justamente na busca de tecnologias para aplicação de produtos biológicos e fisiológicos nos pomares, para tentar fazer toda a produção com um sistema biológico e fisiológico. Então, já está bem adiantado, eu acho que nós vamos conseguir vários produtos, até porque as multinacionais também estão investindo bastante nisso. Vocês tocaram num ponto importante quando fala da questão de doença e praga e do tratamento ali. O seu Carlos destacou que o pessoal tem uma versão muito errada da questão, e a gente vê no nosso cotidiano pessoas falando que o alimento chega envenenado para o pessoal para se alimentar, etc. e tal. Eu pude observar também, até nesse último Enem que teve, uma coisa que me chamou também bastante atenção, que foi uma das perguntas que teve dentro do Enem, quase que afirmando que o agro envenena a população. Eu tive um episódio recentemente com o Daniel de Bona sobre controle biológico dessas pragas, onde que retratar justamente o que o seu Carlos falou e o senhor acaba de falar. Por trás desse tratamento há toda uma pesquisa, uma didática, e é como se fosse a gente utilizar um remédio para a gripe, ou seja, tem uma carência, tem uma bula, tem um prazo para ser controlado, para ser aplicado, para depois retirar. Então tem toda uma pesquisa antes disso, para depois chegar na mesa do consumidor, né? E que chega, bem dizer, zero de produto. Chega porque já dentro desse trabalho tem o trabalho da carência que nós falamos. Então tem produtos que é 7 dias de carência, depois ele já degradou no ambiente. Então eu posso aplicar 7 dias antes da colheita, colher e comercializar. E mesmo que seja feita essa análise que o Carlos falou, ele não vai aparecer resíduo. Ele degrada com o sol e a chuva lava bastante também. Então com 7 dias, com 15 dias, com 21 dias, isso já vem no rótulo do produto, na bula do produto, o período de carência. Então a gente respeita isso. Você nunca vai fazer próximo da colheita um produto que tem uma carência de 21 dias. Até porque se for pego numa análise dessa, nós sofremos sanções aí muito fortes e multas, enfim, e baixa aí fiscal, e capaz até de prender, né? Responder um processo. Vai responder criminalmente, porque se você tiver alguma coisa assim,
nesse sentido, além de administrativamente você ser multado, tudo é denunciado ao Ministério Público e você pode sofrer, vai ter que correr um processo criminal, né? Então você pode ter muitos problemas, né? Mas não é por isso, porque realmente a gente porque é a mesma maçã que a gente vai levar para nossa casa para nós comermos. Então, evidentemente que aqui estamos trabalhando com a fruta, nossos colaboradores estão consumindo a fruta, nós estamos consumindo a fruta. Então, quer dizer, para todos, pelo bem de terceiros, pelo nosso bem, tem que ser obedecido. Realmente é obedecido e você está demonstrando, eu parabenizo você, por você estar demonstrando um conhecimento bem aprofundado da atividade, meus parabéns, e realmente é isso que acontece. E eu cito a maçã, nós citamos a maçã, certo? Eu e o Dallagnol, porque é a atividade agrícola que nós vivemos. Mas assim é no tomate, é no limão, é na laranja. Acreditamos que todos sejam produtores sérios como nós somos, né? Houve, há muitos anos atrás, um produto que o Dicofol, né? Da caricida, né? Houve um problema que foi detectado mas isso há uns 30 anos atrás, aproximadamente. Isso, era o Dicofol. Era o Dicofol, né? Então esse produto foi detectado em uma carga, alguma coisa assim, e a imprensa denunciou. Para vocês terem uma ideia, na sequência, aquele ano e os próximos dias, não se consumiu praticamente maçã no Brasil. Foi um alarde tão grande de um produto que era permitido em todos os países produtores, praticamente, e no Brasil não era, e foi detectado resíduos numa carga de um produtor e causou um auê desgraçado. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque além de, se eventualmente tiver algum problema, além de nós estarmos diretamente comprometidos, envolve toda uma atividade, envolve todo um país. Inclusive a maçã brasileira, ela é exportada e dentro desses países, principalmente quando se trata de algum produto de origem vegetal ou animal do terceiro mundo, os caras metem quarentena, fazem todo tipo de análise. Então, pra você ter uma ideia, a nossa maçã é aprovada no exterior e é muito bem vista no exterior. A nossa maçã gala, pela particularidade das zonas produtoras no Brasil, que tem o tal do orvalho, que formam como se fossem umas gotículas que formam pequenas lentes de aumento, ela acaba tendo uma coloração mais bonita e um paladar mais gostoso. Então, a nossa maçã gala é uma das, se não a melhor gala do mundo, sabe? E ela é muito bem quista. Mas o Brasil não é um grande produtor, um grande exportador. Ele exporta. Nós exportamos todo ano, exporta-se um determinado percentual da nossa produção. Mas a nossa gala é muito bem quista, só que é aquela coisa. Se tiver qualquer resíduo, qualquer produto, vai ser rechaçado, né? É o termo usado. Deixado à disposição, vai ser incinerado. Então isso não ocorre, porque a nossa maçã é muito bem controlada. Muito bem controlada, como o senhor afirma, essa questão dela ser bem vista fora do país tem muito a ver com os produtores aqui do Brasil de ter essa conscientização e manter essa rigidez nessa segurança alimentar, né? Coisas que a gente não se vê em outros países. Se a gente for observar através de pesquisas e dados, a gente ainda tem o Brasil ali, que é o país que mais se conscientiza nessa questão de segurança alimentar, né? Sim. Você veja a gama de produtos aí de origem animal e vegetal que são exportados. Não é? Falando de maçã significa, mas não muito, né? Agora você veja que tem produtos aí no Brasil, de origem vegetal e animal. Não, hoje somos profissionais brasileiros, tá de parabéns, não é assim, não podemos ser tratados. Fechados, Falando da maçã, por exemplo, o Brasil exporta, né, para o mercado europeu, para o mercado lá da Índia,
e com várias restrições. Então, quando vai para lá, não pense que só chega um navio, descarrega e vai vender. Então, tem muitas restrições e um protocolo que é acompanhado, olhado, e se não tiver dentro desse protocolo, rechaça a carga do navio. Então, você veja bem, não é uma coisa assim, não é mais uma coisa amadora, tudo muito profissional. Só para falar, agora chegou a nossa... Chegou o nosso monitoramento. Estamos aqui conversando, aqui o funcionário trouxe aqui o nosso monitoramento do dia. Então, se eu fiz uma continha aqui rápida, de grafolita, pegou 14,2 grafolitas por armadilha por semana. Então, não precisa fazer tratamento, precisa fazer um inseticida, né? Esse tratamento que o professor mencionou há poucos minutos, você faz quando você chega a 20. Quando chega a 20, a grafolita é a monagota. E a monagota está bem baixinha aqui, duas. Esse ano até a monagota está sempre com um índice baixo, sabe? E a mosca da fruta, se a gente pegar aqui, nós temos 10 dividido por 12, divide por 7. Então 0,1 por armadilha. Então 0,5 é que faz. Então está bem abaixo do que não há o índice de dano econômico. Então a gente não faz inseticida para nada. E esse monitoramento é até a gente colher toda a fruta. Então existe esse cuidado. E a gente economiza, além de economizar o custo, né? Porque antes se fazia calendário, a cada 7 dias era um tratamento. Então a gente economiza no custo. E também, claro, hoje, além de ser um monitoramento, uma coisa que sempre foi monitorada é o índice pluviométrico, índice de chuva e tal, temperatura, uma coisa é tudo anotado, tem que anotar. Se você quiser saber quando choveu aqui ontem, é só nós pedir para o funcionário, ele vai estar. Olha aí, já temos a informação, porque ele já foi ver hoje. Então a gente tem todo esse monitoramento que é tomar cuidado. Como ele bem colocou, né? Quanto menos produto nós conseguirmos colocar, melhor. Mas se precisar fazer uma carga grande de produto, que a população é tranquilíssima. Não tem nada que vá, quando ela for para o mesmo consumidor, não vai ter resíduo nenhum. Esse monitoramento que é feito também auxilia até para a questão, se tiver necessidade de aplicação, também não ter um excesso de aplicação. Não. Até pelo controle, para não deixar se alastrar, vamos dizer assim. Justamente é para fazer o controle, né? E fora isso ainda, quando você tem um índice, por exemplo, de grafolita e monagota alto, também a gente faz algumas aplicações pontuais em volta do pomar, que nem aplica nas macieiras, né, que é um produto atrativo para essas pragas, com um inseticida que a praga vem e vai lamber e vai morrer já antes de entrar no pomar. Então a gente mantém normalmente essas duas pragas com índice baixo, só fazendo essa aplicação em volta do pomar, que são atrativos, né, para essas pragas, e aí elas acabam morrendo e não entram no pomar. Também tem isso, e daí você diminui muito a aplicação do inseticida para controle dela. E só para, já que nós nos alongamos nesse assunto, né? Nesse assunto de segurança alimentar e tal, não é comum, mas não é raro nós termos ninhos de passarinho. Eu tenho umas fotos assim, ó, dos filhotinhos, né? Tudo banhado. E nós pulverizando os filhotinhos ali sem peninha, sem nada ali. E sobrevive. E mais uma coisa, nós usamos muita abelha para fazer a polinização. E essas abelhas, as casas delas estão nas imediações. Nós não podemos deixar as caixas de abelha, como são popularmente chamadas, né? As caixas longe. A caixa fica a poucos metros do pomar. E estamos lá pulverizando e as abelhas trabalhando, né? A gente chama de trabalhar, é fazer aquele trabalho de polinização. Então, reforçando ainda mais. Nós temos aqui, além de vários pássaros, aqui nós temos aqui dentro os viadinhos, né? Nossa, tem um monte de viadinho. Não é comum a gente estar andando e de repente, bichinho mansinho, cruzando na nossa frente e moram aqui dentro do pomar, nas imediações. Sabe? Então é bem tranquilo. Hoje o que nós temos feito é bem tranquilo, a população pode ficar. Mas vamos em frente.
Falando desse controle, desse monitoramento, a gente sabe que nos últimos anos, o que está entrando dentro do mercado agronegócio hoje já é uma realidade, é a questão da tecnologia. Ela vem influenciando e vem ajudando muitos produtores na questão tanto do monitoramento, para fazer todas as análises que tem. Como que os senhores vê esse avanço da tecnologia para a produção e como que vocês manejam essa tecnologia e é utilizada hoje também dentro dos pomares? É utilizada e como eu falei antes, então a gente tem uma parceria, né, a BPM com a Embrapa e a Epagri, onde todo ano, no início do ano, os produtores se reúnem e a gente entrega, né, para essas empresas qual que são as nossas deficiências, as nossas necessidades dentro dos pomares. Porque uma vez eu falo assim, ó, esses órgãos de pesquisa, eles iam lá em Brasília e conseguiam recurso, né, para fazer uma pesquisa para o pesquisador fazer um doutorado lá. E às vezes eles pesquisavam assim, por exemplo, quanto tempo demora uma traça para comer um terno de linha azul marinho, que não interessa para ninguém isso, né? Mas faziam, né? Hoje é focado naquilo que a gente necessita. Então a tecnologia, no outro ano, 2 anos, ou 3 anos depois, ela chega para nós aquilo que nós temos necessidade de usar no pomar. E esse é um trabalho bastante interessante que a BPM faz já há muitos anos. E aí a gente faz a divulgação dessa tecnologia aos produtores do Brasil. Então reúne os técnicos, assim, normalmente na época de maio, por aí, junho, reúne os técnicos e vai passando, então, tecnologia de aplicação, vai passando o controle de praga, controle de doença, cada pesquisador vai lá e mostra o que tem de melhor e o que mais eficiente, lógico, né, para fazer esses controles. Então, a tecnologia dentro da cultura da macieira, eu digo, eu me arrisco a dizer que é a mais tecnificada e mais tecnológica de todas as culturas dentro do agronegócio. Em função disso que nós temos uma pesquisa muito forte, pesquisadores muito bons, produtores aceitam, usam, aplicam, acreditam nisso e acabam fazendo e utilizando. Como eu falei para você, agora o foco, por exemplo, em que nós pedimos outras frentes de pesquisa, né, mas essa do controle biológico e fisiológico e também juntamente com a aplicação de drone, né? Talvez mudar o sistema de condução das plantas e começar a tratar com drone também a cultura da macieira, né? Porque tem um foco já, né? Nas lavouras, batata, aqui o pessoal que planta batata já usa bastante drone para pulverização. Então esse ano com a chuva nós temos dificuldade de entrar nos pomares para fazer o tratamento, que atola o trator dentro da linha, né? E com drone é tudo mais fácil, facilita bastante. Então tecnologia é isso aí. Eu espero ver muito mais coisa, né? Robozinho colhendo, né, cara? Que a gente já existe hoje, hoje, claro que tem tudo para desenvolver hoje, que a cultura da maçã ainda usa bastante coisa manual, né? Mas existem coisas assim que antigamente era só manual, mas hoje não. Hoje já tem máquinas para isso, já existem produtos para isso. Lembrando que passamos recentemente, ainda estamos passando por um período de raleio, que você tem que deixar, não pode deixar as cachopas formadas com 5, 6 frutos, senão você terá problema de qualidade, porque as frutas estão agrupadas, você tem que deixar 2 frutas, eventualmente 3, vai dar análise de como é que está a planta, vai dar análise de como é que está aquele galho, para você determinar aí a posição que está aquela fruta, se você vai deixar 1, 2 ou até eventualmente 3. Mas há alguns anos atrás não existia, só raleio manual. Então existem muitas coisas assim para tentar diminuir o tráfego de pessoas dentro do pomar, que já fazem em muitos países. Inclusive hoje a colheita é 100% manual, mas com a ajuda de equipamentos na condução da fruta, aquela coisa toda. Mas existem aí os robozinhos que já estão identificando o estágio de maturação da fruta e tal, e vão lá e colhem a fruta e depositam a fruta no lugar correto e tal. Mas é uma coisa que a gente está desenvolvendo, é uma coisa muito cara, mas tudo tem um princípio, tem um início, né? Então, tecnologicamente, assim como as pragas também vão mudando, nós também vamos mudando com essas pesquisas. A Associação Brasileira, aí, do qual o Dallagnol é diretor técnico, já tem a
há uns 30, 20, mais de 20 anos, com certeza, desenvolvendo pesquisas para solucionar alguns problemas que nós temos. Falando, aproveitando o eixo, falando da questão do mercado da maçã, o senhor falou logo no início, que a gente iniciou ali, o senhor falou em nível Brasil, que é exportada a maçã daqui para outros estados, de São Paulo para cima. Como que está o mercado atual hoje da maçã, em vista do início? Lá no início, quando foi iniciado, já tinha esses patamares de contatos em outros estados para ver, ou foi uma coisa que foi assim, degradamente, de escada a escada? É sempre uma evolução, né? É sempre uma evolução. Então, hoje, em termos das frutas, o mercado interno no Brasil, a maçã, se não é o mais organizado, é um dos mais organizados. Existem algumas culturas, melão no Nordeste, uva do Nordeste, uva do Sul, que esses caras têm uma organização, têm um intercâmbio, mas a maçã, já há muitos anos, existe um intercâmbio, uma troca de informações entre os produtores, e temos a NB5, se não me engano, que é a norma que rege os padrões de classificação. Então, as frutas são acondicionadas em caixas, o mais comum, o mais usual, existem outras maneiras de comercializar e já estão sendo difundidas, mas a mais comum, a mais usual é a fruta ser acondicionada na caixaria chamada Mark IV. E essa caixaria são caixas de 18 quilos com o tamanho de fruta uniforme. Então, daí você faz a categoria 1, categoria 2, categoria 3 e o descarte. Então, nessas CAT 1, CAT 2, CAT 3, então quando o cliente recebe lá, claro, descer um pouco a particularidade de cada produtor, da rigidez da sua classificação, mas ele sabe que a CAT 1 aceita um percentualzinho pequeno de CAT 2, aceita um percentualzinho pequeno de CAT 3 e não aceita nada de descarte, né? E assim vai para cada classificação. Então, nós temos uma classificação, uma norma e uma estrutura de comercialização bastante boa no Brasil. Existem empresas hoje que tem um grupo de vendedores que fazem a comercialização daquele produtor, daquele outro e tal, e se reúnem em grupo para fazer a comercialização. Como existem produtores que fazem a sua própria comercialização, né? Então, é destinado basicamente para atacadistas e do atacadista para os varejistas. Também uma coisa um pouco errada, que eu acho bem errada, até porque eu acho importantíssimo uma cadeia comercial da fruta que tenha o atacadista, que é o homem do Ceasa, que é aquelas empresas de Ceasa e tal. E você faz uma propaganda, você fez mais no passado, uma propaganda muito negativa, que é o atravessador que ganha dinheiro. Ele é uma figura importante na cadeia de distribuição, porque ele vai receber uma carga de maçã, ele vai receber 800 caixas, vai receber 1.500 caixas, e ele vai distribuir para os mercados menores, para aquele que vai levar 20 caixas na semana, 5 caixas na semana, aquele outro que vai levar 200 caixas na semana. Então, cliente nosso lá de Recife, por exemplo, vai receber uma carreta com 1.562 caixas, e ele vai fazer a distribuição para os vários clientes dele. Então vai ter cliente maior, tem uma rede lá de mercado e tal, o cara leva um volume maior, vai ter outro menor. É uma figura importante e tem que ter seu valor, e tem que ter seu ganho. Ele tem que sustentar o ponto comercial onde ele está, ele tem que sustentar o seu quadro de funcionários, ele tem que sustentar seus impostos, e é uma figura importante na distribuição. E hoje nós temos uma distribuição mais ou menos assim. Existem alguns clientes que compram direto, têm um potencial maior e compram cargas fechadas, né? Direto da região produtora, mas a grande maioria compra do atacadista. Então nós temos aí na nossa cadeia o produtor, o embalador, às vezes o próprio produtor é o embalador. No meu caso, eu embalo minha própria fruta e também embalo frutas de terceiros. E o vendedor, que vai fazer a distribuição da fruta para o atacadista que vai fazer a distribuição para a rede varejista, e o varejo que vai vender para a dona de casa, para levar na sua casa. Então é uma cadeia um pouco extensa, né? E acaba encarecendo, isso é inevitável, né? Eu sei que o produto, você é explorado, porra, você vende
essa mixaria, que não vou nem falar em valores, porque ele é bastante dinâmico, vai muito do período, mas, por exemplo, só para usar um número, você vende a 1, lá no mercado está 3. Meu amigo, é assim que funciona. Por quê? Porque tem todas essas pessoas envolvidas, né? Tem todas essas pessoas envolvidas. Quanto a preço de maçã, ela, como eu estava te falando, de acordo com a categoria, a CAT1 vale mais que a 2, que vale mais que a 3. A maçã mais graúda normalmente é a que vale mais. E aí nós classificamos, eu vou falar bem rapidamente, assim, né? Nós classificamos calibre 80, 90, 100, 110, 120, 135, 150, 165, 180 e 198. Então são todos esses calibres, cada uma delas vai ter um preço, cada categoria dela vai ter um preço. Você não vai pegar um preço aparato, digamos, a CAT1 é R$100 a caixa. Não, não é assim que funciona. Cada uma vai ter preço. Uma vai valer 100, outra vai valer 90, vai valer 80, vai valer 70. E assim não tem, conforme a oferta. No momento está sendo ofertado no mercado nacional, produzir uma fruta muito graúda, então naquele ano a fruta graúda vai valer menos, não digo menos que uma miúda, mas vai valer menos proporcionalmente. Então vai fechar o leque de preço. Não vai valer uma diferença tão grande entre a mais graúda e a mais miúda, né? Vai ficar uma diferença de preço menor. E assim como num ano que não tenha praticamente oferta de maçã graúda, ela vai distanciar. Uma fruta miúda, que a oferta vai ser grande, ela vai estar com um preço mais aviltado. Uma maçã graúda, que a oferta é pequena, vai valer bastante. É mais ou menos assim que funciona. Nós temos uma cadeia com troca de informações entre produtores, troca de informações entre embaladores, entre vendedores. Hoje existe essa facilidade da gente poder fazer videochamada, né? Seria isso que nós chamamos. Sim. Fazer videochamada. O Dallagnol, aqui dentro do Paraná, é ele que motiva sempre isso aí. Formamos um grupo e troca uma ideia, como é que você está vendendo, tal, como é que está o mercado e tal. Então você acaba sabendo o que está acontecendo com outras pessoas. Além da Associação Brasileira, que é a grande organizadora de mercado, né? Então, a gente não faz uma tabela, porque a tabela é proibida, né? Eventualmente, uma sugestão, uma troca de informação, tal, quanto é que está vendendo, tal. E assim que funciona, no mercado organizado. Normalmente, cada ano você vai ver frutas melhores nos mercados, os mercados de ponta. Se você for em qualquer supermercado organizado, você vai ver lá a qualidade da fruta que é ofertada hoje. Você não vai conseguir lembrar como é que era 30 anos atrás, mas era bem mais bagunçado. Ainda não era a qualidade que tem hoje, era bem mais bagunçado. Chegava, eu lembro uma vez eu vendo no mercado, lá em Cuiabá, os caras no mercado, era de ponta, mercado bom, classe média alta lá, frequentava esse lugar, e o pessoal cortando as frutas, que tá a parte estragada da fruta, e veio embalando meia maçã, né? Já se viu duas vezes. Hoje você não pode nem imaginar uma possibilidade de alguma coisa desse tipo, né? Então nós organizamos melhor, os mercados estão bem organizados também, e o desperdício que há por parte das pessoas antes era menos cuidado no prato, sabe? As pessoas jogavam mais, pegavam uma maçã na mão, jogavam em cima das outras, estraga aquela que ele jogou, estraga aquela que bateu, né? Hoje você vê um negocinho mais organizado, as pessoas tomam mais cuidado com esses produtos perecíveis, uma maçã, um pêssego, um tomate, né? Até mesmo o nosso consumidor hoje tem uma educação melhor. Dentro do mesmo contexto, dentro do mercado da maçã, eu assisti uma entrevista do senhor Carlos, que o senhor concedeu à TV Sudoeste, pelo menos uns 8 meses atrás, até que foi bem esclarecedor a pergunta do repórter. Era uma pergunta também que eu já tinha estipulado para a gente nesse podcast, e eu assistindo, fazendo algumas pesquisas para ver, o senhor foi bem esclarecedor e também colocou minha visão um pouco além. Eu vou fazer de volta para o senhor a mesma pergunta desse repórter e também para o senhor Vanir, principalmente o senhor, que é diretor da Associação Brasileira de Maçã. Quando a gente fala em descarte, que o senhor agora falou, descarte, dessa linha, eu já vejo rotineiro do pessoal, principalmente aqui em Palmas, tem alguém ali que fala, Palmas é a capital da maçã, por que não se tem uma cooperativa que gere doce, geleia, que utilize a maçã de alguma forma, além da venda assim? Até na resposta do senhor for bem esclarecedor, eu pergunto novamente para o senhor,
a falta desse atrativo, de uma cooperativa assim, e se futuramente se pensa em trazer alguma coisa nesse sentido para a maçã da nossa região ou algo assim. O que nós temos, as indústrias, nós temos vendido mais hoje para a indústria de suco concentrado. Nós vendemos o nosso descarte, então a partir do momento que você tiver uma carga de caminhão, 15 toneladas, então aquela fruta ela é boa para consumo e ela vai ser feito suco, a sobra do suco ainda pode ser feito doce, só que o teor de açúcar vai ser muito pequeno, ou pode ser diretamente para doce, para cidra, é aproveitado num monte de outras coisas, inclusive esse suco concentrado, ele é aproveitado em outros sucos, porque o suco da maçã é um suco muito neutro, então não é só o suco da maçã, é suco de maçã que é feito com o suco da maçã. E muitos outros aí que se você observar, em supermercados você vai ver que na composição lá do suco de caju, por exemplo, só estou citando um, nem sei se você vai encontrar maçã. Um suco de laranja não, porque esse normalmente é 100% suco de laranja. Mas em outros lugares, assim, até mesmo para a formação de doce, o cara tem uma geleia lá de marmelada e não tem só marmelo, a gente tem a massa da maçã, que é uma massa bastante neutra. Quanto à possibilidade de você ter uma indústria, as indústrias que nós temos no Brasil são indústrias grandes, que consomem um volume grande, e os caras têm necessidade para ela funcionar o ano inteiro, para que tenha produto o ano inteiro. Então, se nós fôssemos fazer aqui em Palmas, nós teríamos a dificuldade de ter esse produto, porque a partir de um determinado período, principalmente esses frutos que são os frutos já de mais baixa qualidade, que é o descarte, que vai para a indústria, para ser conservado numa câmara fria, seria extremamente dificultoso. Nós temos a liberação de etileno, que acelera a maturação da fruta, principalmente essas frutas assim, e ela não vai se conservar. Então, é uma pena não estar lembrado da resposta que eu dei para o colega lá há um tempo atrás, mas mais ou menos essa linha. Então, nós temos essa dificuldade para alguém. Já foi tentado, já tivemos pessoas aqui que tentaram fazer a fábrica de doce, né? Mas ele teria que ter outras coisas para pegar na entre-safra da maçã, teria que ter alguma coisa que ocupasse essa indústria. Senão o cara tem lá 3 funcionários, uma indústria pequena, o cara tem lá ele mais 2 tocando a indústria, 3 ali e tal. Quando chega na entre-safra da maçã, ele vai fazer o quê? Todo mundo fora, vamos limpar, recomeçar de novo, o equipamento, já que ficam 6 meses sem atividade. É bastante complicado, eu vejo com uma dificuldade. A menos que nós não tivéssemos uma indústria de potencial para nós ir buscar fora a maçã que vai complementar o período que nós não temos aqui no local. Então, é isso que eu acho um grande dificultador que nós temos em Palmas. De repente se encontra alguma solução, alguma maneira que torne mais viável. Um parênteses aí, o grande exportado da maçã é esse subproduto dele, o suco concentrado. Ele é concentrado em 20%, se não me engano, ou mais até. O Brix é 70%. 70% de Brix. De Brix, tem que ser extremamente alto. Então é concentrado, passado por processo de purificação, um monte de máquinas, aparelhos, coisas caras, realmente, por isso que tem que... Né? É passado por um processo de purificação, eu já conheci a indústria, já vi. Eu lembro na época lá, o cara me falou o valor assim, fiquei cara, só de uma máquina purificadora de porcelana lá, uma coisa absurda lá na Tecnovim, que hoje é da Fischer, né? Então, cara, é realmente bem complexo, negócio de qualidade, coisa para gente grande. Né? Os caras têm que estar moendo aí 300 mil toneladas por ano, aí, o que não é pouco, né? Muitas vezes a produção inteira de Palmas aí. Ou seja, ficava quase inviável aqui para o nosso município, ou até a possibilidade, que nem o senhor falou, de buscar fora, mas daí o custo da produção na final sairia um pouco mais caro para o consumidor também, né? O problema, na verdade, é volume, né? Mas mesmo assim, complementando, a Agrudala, né? Nós temos uma parceria muito grande com o Instituto Federal, justamente buscando esse subproduto da maçã. Então nós já fizemos esse ano cidra, já vemos há vários anos, né, trabalhando, já fizemos cerveja de maçã, que está muito boa.
Já fizemos a cachaça de maçã, né? O Calvados, né? Que na Europa é muito famoso, e na França principalmente se consome muito. E a cidra, nós fizemos, lembra que nós pegamos erva aqui para fazer? Fizemos varietal, né? Da erva, da Gala, da Fuji, da Granny Smith. Agora eu quero conseguir uma Willi Sharp por causa do aroma dela, para a gente ver se ela fica mais aromática um pouco. E realmente deu uma cidra muito boa, principalmente a Granny Smith, que é uma fruta um pouco mais ácida. Então ela deu uma cidra muito boa. E está aí desenvolvido, e já está patenteado, e assim, claro, patenteado no Instituto Federal, de repente algum investidor vai investir nisso. Para fazer a cidra sobra uma pasta da fruta que você falou, e é uma farinha, daí é feita uma farinha, e dessa farinha é feita uma balinha como se fosse aquela balinha de banana normal, sabe? Então já fizemos um pouco esse ano, ficou muito saborosa, né? Quadradinha assim, bem crocantezinha, e com açúcar, lógico, né? Eu acho interessante o chip de maçã, é meio complicadinho para conservar, né? Os chips de maçã, então a maçã desidratada, tem um mercado muito grande, também poderia ser investido aqui, né? Mas tem um mercado muito forte para chip de maçã. Tem um mercado do vinagre de maçã que é muito grande, tem uma necessidade a nível nacional, né, de se produzir vinagre de maçã. Também nós estamos estudando essa possibilidade aqui. E com relação à cidra, então, o professor está buscando agora um fungo do nosso solo para fazer a fermentação, né? Então, lá do horizonte aqui da região de Palmas, que tem uma altitude diferente, para fazer um terroir, quer dizer, essa cidra, um terroir de Palmas. Então, ela vai ficar focada como realmente a cidra de Palmas. E ela ficou muito boa. Quando nós experimentamos esse ano aí, ela ficou fantástica. Mas segue assim, você tem que passar primeiro por uma pesquisa, você tem que fazer um protocolo de como produzir essas coisas novas, e aí algum investidor certamente vai investir nisso. Eu coloquei, na verdade, eu acho que até fui um pouco infeliz, porque eu coloquei assim de uma maneira um pouco pessimista, mas evidentemente que temos potencial para isso. E até é importante essa Dona ter divulgado essa pesquisa, né? De repente, em algum tempo, alguém que venha montar porque existe o primeiro passo, um pouco alguém dá um primeiro passo que faça uma indústria podendo ser reaproveitada para processar outras coisas, né? E tem tanto subproduto da maçã, até na química fina, muito usado alguns subprodutos da maçã na química fina, que a gente até desconhece, né? Para perfume, por exemplo, perfume usa-se muito. Sim. O senhor Servaneiro destacou durante a nossa conversa ali da questão da Embrapa, tudo que é um estudo sobre novas cultivares, sempre buscando novos conhecimentos. Hoje, na atualidade, quais são as cultivares de maçã que é cultivada aqui na nossa região? Na nossa região, de modo geral, é Gala e Fuji, Maxi Gala, né, que é um melhoramento da Gala, e um pouco de Eva. E essa foi desenvolvida aqui no Paraná e tem as regiões, ela é menos exigente em frio, então as regiões mais quentes estão plantando essa variedade. Nós temos um pouco aqui, levamos alguns sustos às vezes, né, que pode dar uma geada tardia e acabar perdendo a produção. Mas, de repente, tem uns anos que a gente acerta e acaba colhendo. O que está se buscando bastante e já se encontrou, eu falei bem anteriormente aí com relação à mancha da Gala, né, que você tem que fazer algumas aplicações para proteger essa doença, é uma Gala resistente a essa mancha. Então já tem duas variedades, né, que chama Gala Gui e Gala Top, já desenvolvida pela Ipagre, e você planta essa fruta e ela é resistente a essa doença. Então, o que acontece? Nós, os pomares novos hoje, já se faz de outra forma. Você não vai plantar uma Maxi Gala, uma Gala que tem problema de mancha da Gala. Então você já vai plantar uma resistente. Com isso dá uma economia na aplicação do tratamento, né? Você não tem a doença, diminui bastante as aplicações e você colhe uma fruta de melhor qualidade lá no final. O senhor destacou Eva, Gala e Fuji. Dá uma pesquisada rapidamente, o senhor me corrija, ou o senhor Carlos me corrija se eu estiver errado. Como a maçã ela depende muito do frio, né, para poder ter uma produção boa,
essa erva, ela antecede, a colheita é antecedida antes de chegar esse marco desse frio. Na nossa região, por exemplo, a erva, ela não precisa nem de quebra de dormência, porque na galho e fuja a gente faz um produto para ela brotar, né, florescer e tal, que nós chamamos de quebra de dormência. Nas regiões quentes, a erva tem que ser feito isso também. Na nossa região, como nós temos um inverno um pouco mais forte, ela brota sozinha, então a gente nem faz esse tratamento, sabe? Só que corremos os riscos das geadas tardias, né? Daí às vezes acontece uma geada tardia que vai pegar a frutinha e acaba derrubando essa fruta. Mas ela tem a vantagem de ser bastante produtiva, né? A erva é muito produtiva. Inclusive o clone de erva que nós temos aqui no Pomar Louco é um clone já, primeiro clone, um clone com menos cor, né? E já tem uma erva mais colorida também, que foi desenvolvida aqui no estado do Paraná. Então os próximos plantios, né, Carlos, que nós vamos fazer de erva, vai ser dessa erva mais colorida. Além do que ela tem um diferencial, que ela sai mais cedo no mercado. Então ela pega o mercado mais vazio, digamos assim, né? A oferta da fruta nacional já é pequena. Quando chega em final de dezembro, começo de janeiro, praticamente já se esgotaram os estoques da safra anterior. Então ela entra no mercado com um bom valor agregado. O mercado está remunerando melhor a fruta, né? A hora que está todo mundo produzindo, chega no pique da gala, então muita gente produzindo, muita oferta no mercado, e nós estamos embaixo do guarda-chuva da lei da oferta e procura. Se ofertou demais, o preço cai, né? Então, como a erva, ela normalmente começa mais cedo, onde a oferta é menor, ela acaba sendo mais bem remunerada. Vai chegar no final do podcast aqui, seu Carlos Servanier. Uma pergunta que eu gostaria de perguntar não, nem é uma pergunta. A gente vê aqui na nossa região a produção de maçã e uma visão que eu acho que poucos têm, mas não enxergar só o pomar, só os pomares, não só, por exemplo, o seu Carlos ou o seu Ivanir. Os pomares na questão socioeconômica e social, na geração de emprego, como que os senhores verem hoje, na atualidade, essa geração, onde que, bem dizer, eu posso estar errado aí, mas vou chutar aí, chutando uns 80% da população aqui da nossa região, trabalha na lavoura, trabalha dentro do pomar, é onde que é o seu ganha-pão diário, que vem através, por exemplo, aí do Pomar Louco, do Agro Dala, que é do senhor. E como que os senhores verem essa proporção de chegar e ver essa vitória, vamos dizer assim, de vocês como produtores e com essa geração de empregos? Bom, para nós é importante que o setor ele cria muitos empregos. Então, o estudo que nós temos na Associação Brasileira é que o setor cria 5 empregos diretos e indiretos por hectare plantado. Então, se nós temos aí 300 hectares de maçã, nós vamos criar 1.500 empregos, entre diretos e indiretos. Os diretos são o pessoal fixo, pessoal de colheita, pessoal de poda, pessoal que a gente tem agora fazendo um raleio, mas aí você pega o transportador, o motorista que puxa a fruta, o pessoal da classificação, nós vai somando tudo isso, né? O cara do posto, o cara das caixas, que produz as caixas, entrega para nós. Então, quando você pega isso num macro, né? Você cria 5 empregos por hectare. Isso é um volume muito grande. E nós criamos aqui em Palmas, apesar dos pomares terem pequeno, um volume muito grande de emprego. O Ivan sempre fala assim, quando começa a colheita da maçã e da batata, aumenta muito as contratações de funcionário com carteira assinada. Né? Quando termina, aí baixa muito, né? Porque esse trabalho sazonal, que a maçã e a batata criam muito emprego nesse período de colheita. Então, o giro econômico dentro do município também, né? Cresce também, né? Com compra, venda, o mercado ele circula bastante também, né? Na verdade, em função do dinheiro que é despejado aí pelos produtores de maçã, né? E que fazem os pagamentos normal para esse pessoal que tem esse trabalho sazonal, e isso vai ficar tudo dentro do município mesmo, né? E qual que é as perspectivas futuras que o senhor vê, seu Ivanir, no cultivo da maçã?
Eu tenho uma visão assim bem otimista, né? Eu espero que aumente seus pomares aqui, né? Nós estamos agora com sistemas novos de condução, que é um sistema que é mais produtivo, consegue se controlar melhor a doença e melhorar a qualidade da fruta, né? E principalmente com essas variedades resistentes à mancha que eu falei, a mancha da Galo, que aí a gente tem uma diminuição de custo. Até a colheita também diminui o custo, que facilita a colheita nesse sistema novo de condução. Então, nós precisamos buscar aumentar a produtividade, melhorar a qualidade e diminuir custo, para a gente conseguir sobreviver, porque é bem complicado. O nosso custo por hectare ele é muito alto, então qualquer probleminha que dá, como está acontecendo agora com chuva, chove na florada, cai a fruta, então a gente já entra no vermelho muito fácil, né? E eu acho que a tendência é que os produtores comecem a fazer mais pomares mais modernos e tal, e que a coisa aumente um pouco a área de produção aqui em Palmas. Eu acho que é isso aí, eu acho que o Daniel foi feliz, nós temos condições de clima e solo favoráveis, temos uma boa assistência técnica, de ponto, e o que nós temos tido algum problema de produtividade, a qualidade da fruta de Palmas é muito boa mesmo. Nós tivemos alguns problemas de produtividade, talvez por chuva demais, chuva em excesso, mas são coisas que nós podemos, como o Daniel colocou aí a respeito de novas tecnologias no controle de algumas pragas que nos assolam, e também nós conseguimos esse diferencialzinho esse diferencial necessário na produtividade do Palmas, tem muito para decolar. Eu acho que, apesar de ter se retraído, é diferente da produção de Freiburg que se retraiu. Mas Freiburg não tem nem perto desse índice de Palmas. Nós temos as condições aqui melhores, um clima mais bem definido. Né? Isso aí. Finalizando, seu Carlos, uma frase, a maçã para o senhor hoje Olha, eu tenho uma frase, não é o que eu vou colocar talvez aqui, mas tem uma frase que eu gosto muito, que é do saudoso Dr. Zé Maria, que ele citava, né, o fruto mais bonito da terra do Paraná. Mas eu não tenho nada pronto assim para falar para você, mas eu vejo assim que, lembrando do meu pai, eu não vou nem falar uma frase, vou falar uma palavra: apaixonante. É uma paixão. A maçã realmente é apaixonante, sabe? A cultura da maçã, meu pai, ele não tinha formação em cima dessa atividade, nem nada, aliás, que ninguém tinha, mas ele se apaixonou e largou tudo e abandonou tudo e veio trabalhar até exatos 1 ano atrás, quando ele nos deixou, ele ainda já cego, já com extrema dificuldade de locomoção, já não tinha nem como se locomover, mas tinha quem trouxesse ele aqui, ele chegava, nem descia do carro e queria saber, queria se operar, saber como é que estava, passar uma ordem, sabe? Isso é paixão, era realmente uma cultura apaixonante. Muito bem, eu quero só aproveitar para falar uma frase que se usa muito em outros países, principalmente na Inglaterra, que se você consumir uma maçã por dia, você está livre do cardiologista. Então o pessoal precisa consumir maçã e não precisa visitar o cardiologista. Olha aí, fica uma dica aí para o pessoal também. Nossa, se você ler um pouco a respeito dos benefícios que a maçã faz para a saúde do ser humano, é uma coisa fantástica. Eu ouvi alguma coisa por cima, uma pesquisa rápida, mas claro que a gente não pode colocar tudo, senão fica dentro vai o dia inteiro, né? Você pegar todos os detalhes. Mas uma das coisas também é questão que eu estava olhando até para diabetes também, né? Ali, controla tudo, então tem prevenção de alguns tipos de câncer. Ali muito. Radicais livres do mundo. Ou seja, o pessoal tem que começar a aderir e colocar a maçã na mesa também, né? É parte da... Tem um medicamento que ele é sintetizado da casca da maçã, para baixar a glicemia mesmo. Ele é preventivo, né? Então você vai tomando e ela mantém sempre baixo. Eu tomo, inclusive, por orientação médica. Chama-se Jardiance. Esse produto, ele é sintetizado da casca da maçã. Olha só.
Coisa que o pessoal nem se passa pela cabeça, né? Ali e entra dentro de umas coisas do que se dá ainda de utilizar dentro da maçã, que entra dentro do contexto ainda que eu falei de cooperativa, de utilizar, mas ser usado para muita coisa aí. Galera, estamos chegando ao final aqui do nosso podcast. Hoje tivemos a presença especial aí do seu Carlos Lobo, do seu Ivanildo Dallagnol, participando aqui com a gente nesse episódio Entre Pomares, Histórias e Sabores. Vocês puderam ficar conhecendo um pouco mais aí do cultivo da maçã, algumas informações aí que eu sei que vão ser cruciais para você, de sumas importâncias, algumas novidades aí que para vocês, para mim também. Então, eu acho que veio agregar muito mais conhecimento para todos com essas duas feras aí no conhecimento da maçã. Seu Ivanico é o diretor técnico da Associação Brasileira, seu Carlos Lobo, do Pomar Lobo, participando hoje com a gente. Quero novamente agradecer a presença do senhor, seu Carlos, do senhor, seu Ivanildo, de ceder esse tempo para a gente no podcast, para passar essas informações, para a gente teve esse bate-papo gostoso, um pouco mais de informação sobre a maçã, para a gente ir um pouquinho além, né? Sair só do cotidiano do pessoal da maçã, só de conhecer ela no mercado, mas conhecer um pouquinho de como que é feito esse trabalho e como que chega até o consumidor. Então, quero agradecer novamente a participação dos senhores. Deixo o espaço aberto para o podcast também. Se tiverem novidade, quiserem participar, é só entrar em contato. Vai estar de portas abertas aí para anunciar, para reportar, que essa é a função nossa do podcast, da Futura Revista, é mostrar justamente isso, o trabalho dos produtores e o que se leva através desse trabalho e como que ele chega até a nossa sociedade. Obrigado. Beleza, obrigado, Everaldo. Nós que agradecemos você, a tua presença, o teu conhecimento, a tua pesquisa em cima da atividade, muito importante, foi ótimo estar com você aqui. Desejo todo sucesso do mundo para você no teu AgroCast Paraná. É AgroCast PR, isso? É isso, né? E na tua revista que está vindo aí. E que você continue divulgando o agronegócio. E isso é muito importante para a gente que vive isso dia a dia. Parabéns, sucesso para você. Obrigado, seu Carlos. Valeu. Obrigado. Valeu, galerinha. Esse aí foi o nosso podcast de hoje, Entre Pomares, Sabores. E vamos lá, galera. Vamos lá, daqui a pouquinho, às 20 horas, vai estar lançando no nosso canal. Esse foi o nosso 13º episódio. Quero deixar um abraço a todos aí, a vocês que nos acompanharam nesse momento. Que Deus abençoe, tenham uma ótima, excelente semana a todos. Fica aquele abraço. Valeu, galera. Até mais. Você ouviu AgroCast PR, o podcast do agronegócio. Apresentação, Everaldo Melo. Fica ligadinho, mais episódios ainda por vir. Aquele abraço.